Hoje o nosso tema vai ser trombose no cérebro. Será que a trombose cerebral acontece nas artérias ou nas veias do cérebro? Você sabe o que é artéria, o que é uma veia? A gente está falando de AVC, a gente está falando de trombose venosa. Como assim? Quais são as diferenças? Esse é o nosso tema de hoje. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, eu sou médico especialista em cirurgia vascular e aqui eu trago conteúdo para poder blindar a sua circulação contra a trombose e te proteger contra a embolia pulmonar, má circulação e as doenças em geral da circulação. E hoje o nosso tema vai ser a trombose venosa cerebral, chamada de TVC. Para começar, eu quero que você entenda que ela é uma doença cerebrovascular. Como assim, Antônio? Ela acontece na circulação cerebral. Só que tem uma diferença entre artérias e veias. As artérias são aqueles vasos sanguíneos que trazem sangue do coração para o cérebro, e as veias trazem o sangue do cérebro de volta para o coração. Então, artéria, veia, e assim a circulação. Então, o AVC, que você ouve falar popularmente como derrame, ele é um problema que acontece nas artérias do cérebro, que são aqueles vasos que saem do coração e levam o sangue cheio de oxigênio e cheio de nutrientes para o cérebro. Hoje nós vamos falar das veias do cérebro, que são aqueles vasos que levam o sangue venoso, que é rico em gás carbônico e impurezas do cérebro, de volta para o coração. Tem uma diferença muito grande entre a trombose arterial do cérebro e a trombose venosa do cérebro. Por quê? Se você vai ver no decorrer do vídeo, a idade, o sexo é diferente, então a doença arterial ela prevalece em pacientes que fumam, diabéticos, pressão alta e mais idosos. Enquanto a trombose venosa cerebral, que nós vamos falar um pouco mais nesse vídeo, ele predomina em mulheres jovens, que tomam anticoncepcional, obesa, e o que eu quero que você entenda é que o resultado final, tanto da doença na artéria quanto na veia, é a morte do neurônio. Então, o neurônio, que são as células do cérebro, eles vão sofrer por conta de distúrbios na circulação. Então, ambos vão culminar, vão gerar um AVC, porém, em mecanismos diferentes. O entupimento da artéria vai matar os neurônios por conta de falta de oxigênio e nutrientes. Enquanto a trombose venosa cerebral, esses neurônios vão sofrer porque o sangue não consegue sair do cérebro e acumula impurezas e gás carbônicos. Então vamos falar sobre a trombose venosa cerebral, mas antes não esquece de deixar a sua curtida, de deixar o seu like, para o algoritmo entender quando você clica no gostei que aqui tem conteúdo relevante, tem conteúdo de qualidade, entrega para mais pessoas. Eu preciso de você na luta contra a trombose. Não esquece também de se inscrever, de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Então, o que são as veias do cérebro, os seios venosos? Vou deixar uma imagem aqui para você sobre os seios venosos do cérebro, principalmente o seio sagital, o seio parasagital, tem vários lagos venosos no cérebro, e são nesses locais onde se formam trombos, podendo fechar essas veias, esses seios venosos, essas veias cerebrais, impedindo que o sangue cheio de gás carbônico e impurezas saia do cérebro. Qual que é a faixa etária onde isso acontece? São principalmente mulheres mais jovens, entre 30 e 40 anos. A mortalidade é em torno de 10%, ou seja, de 100 pessoas, 10 podem ter desfechos fatais. A boa notícia é que 80%, ou seja, de 100 pessoas, 80 vão conseguir se recuperar sem nenhum déficit, sem nenhum problema físico, sem ficar com nenhuma sequela permanente. De todos os casos de AVC, a trombose venosa corresponde a 1% de todos os casos. As doenças nas artérias são bem mais prevalentes. O problema é que a trombose venosa cerebral acontece em mulheres jovens, mulheres ativas, mulheres em idade produtiva. Então a gente não pode deixar desapercebido, passar por nós uma doença como essa. Então vamos lá, vamos ver características dessas doenças. A faixa etária mais comum, aonde a gente tem a trombose venosa cerebral, é entre 20 e 50 anos, com pico entre 35 e 45 anos. Os casos de trombose venosa cerebral são 3 vezes mais comuns no sexo feminino, em mulheres, e principalmente devido ao uso de contraceptivos orais, os anticoncepcionais, a gravidez e o puerpério, que são
períodos da vida da mulher onde a gente tem interferência dos hormônios, principalmente estrogênicos. Associa-se a isso também mulheres com distúrbios ovarianos, como por exemplo ovários policísticos, mulheres que estão acima do peso e mulheres que fumam. Ou seja, se você conhece uma mulher que está entre 20 e 50 anos, principalmente entre 35 e 45 anos, que fuma, está acima do peso, toma anticoncepcionais, altíssimo risco para trombose venosa cerebral. Para você ter uma ideia, nas mulheres que tomam anticoncepcional em relação às que não tomam, o risco é 6 vezes maior. Mas não são só os anticoncepcionais, os hormônios. O câncer é um outro fator que pode colaborar para a trombose venosa cerebral. Malformações arteriovenosas. Como assim, Antônio? Quando as veias e as artérias já vêm de fábrica, a pessoa já nasce com malformações, anemias, infecções, doenças no sangue chamadas de trombofilias, trauma craniano, tudo isso pode aumentar o risco de uma pessoa ter uma trombose venosa cerebral. E o que a pessoa sente quando tem esse problema? Quais são os sintomas? Quais são os sinais e os sintomas que o nosso corpo dá quando está acontecendo uma trombose nas veias do cérebro? A dor de cabeça, que a gente chama de cefaleia, é o sintoma mais comum e ela pode estar presente em até 90% das pacientes. As convulsões, que é onde a pessoa perde a consciência, tem espasmos musculares, elas normalmente não estão presentes no ato da dor de cabeça. Geralmente essas convulsões ocorrem depois de 1 a 2 semanas que o trombo é formado. Por quê? Porque os neurônios demoram um pouco a se intoxicar com aquele gás carbônico e aquelas impurezas que eu te falei. Então, de forma imediata, o sinal mais comum, na verdade, o sintoma mais comum é a dor de cabeça, que acontece em mais de 90% dos pacientes. Tardiamente, em torno de 1 a 2 semanas depois, de 10 a 15 dias depois do acontecimento desse trombo, costuma acontecer as convulsões. E essas convulsões costumam acontecer em cerca de 30, 40 até 50% das pacientes. Talvez você tenha se perguntado assim, mas como que é essa dor de cabeça, Antônio? Na verdade, não tem nenhum achado assim típico. A dor de cabeça da trombose venosa cerebral dói só de um lado, dói atrás do olho. Não. Na maioria das vezes é uma dor de cabeça, às vezes bem forte, e que pega todo o crânio. A gente chama ela de holocraniana. Outros achados que a gente pode encontrar quando a pessoa tem a trombose venosa pode ser déficits focais. Por exemplo, alteração para mexer só um braço ou só uma perna, às vezes desvio no sorriso ou dificuldade para movimentar um olho. Em alguns casos, a gente também pode ter sinais de hipertensão dentro do crânio, ou seja, a pressão que fica lá dentro da cabeça, ela aumenta. E essa pressão aumentada é refletida muitas vezes com náuseas, vômitos, diminuição da visão, da acuidade visual. Às vezes a gente pode ter também zumbidos, alteração no estado mental, a pessoa fica muito sonolenta ou muito agitada. A gente, em alguns casos, pode ter paralisia no olhar e, às vezes, em casos muito graves, até mesmo coma ou perca da consciência. E aí você deve estar se perguntando agora, mas Antônio, como que eu descubro se essa dor de cabeça que eu tenho pode ser ou não uma trombose nas veias do cérebro? Primeiro a gente tem que sentir a paciente. Como assim, Antônio? A gente tem que achar aquelas alterações que eu te falei. Aquelas alterações não. Aquele, digamos assim, estereótipo da pessoa que tem alto risco, ou seja, normalmente é uma mulher adulta, jovem, numa faixa etária de risco, que vai ter alguns comemorativos, ou ela vai ter uma infecção, ou ela vai ter um anticoncepcional associado, acima do peso, ela pode ser tabagista, e aí começou a dor de cabeça, eu tenho que lembrar que isso pode ser uma trombose venosa no cérebro. Um dos primeiros exames que a gente usa na emergência para avaliar o crânio é a tomografia computadorizada, aquela máquina redonda onde a pessoa entra e faz um exame em tempo real de raio-x. A tomografia computadorizada, acredito que você saiba o que é esse exame. Só que só em 30% das vezes eu encontro alguma alteração relacionada à trombose venosa na tomografia. E você deve estar pensando assim, mas Antônio, então para que eu vou fazer esse exame? Porque ele me ajuda a excluir outras coisas também. Ele me ajuda a ver se tem alguma alteração
no líquor, que é o líquido que fica dentro do cérebro, me ajuda a ver se tem algum sangramento dentro do cérebro, se tem alguma massa, seja uma lesão por tumor, uma lesão por infecção, como uma neurocisticercose. Na verdade, a tomografia é um exame que, na maioria das vezes, é amplamente disponível e, ela geralmente não serve para confirmar a trombose cerebral, porque só 30% dos casos vão ter alterações. Mas com o exame da tomografia do crânio, eu já posso excluir diversas outras causas. E o exame que de fato confirma a trombose venosa cerebral é a ressonância magnética, que é um exame um pouco mais demorado, não é tão amplamente disponível, principalmente em cidades menores, mas em alguns casos pode ser necessário até mesmo uma angiotomografia ou uma angiografia do cérebro. São exames que requerem contraste. Uma angiotomografia é uma tomografia onde o paciente injeta contraste na veia para aparecer todos os vasos sanguíneos do cérebro, e uma angiografia é semelhante a um cateterismo de coração, onde a gente pega um vaso sanguíneo, uma artéria geralmente, passa um catéter e injeta esse contraste exatamente no local que a gente quer ver. São exames mais complexos, mais dispendiosos, questão de material, alto custo e requer contraste. Na grande maioria das vezes, a ressonância é suficiente para fechar o diagnóstico da trombose venosa no cérebro. E aí, já que eu fiz o diagnóstico, já que eu confirmei que de fato essa pessoa está com uma trombose venosa no cérebro, qual que é o próximo passo? Tratar, não é verdade? A gente tem que dar o remédio para a pessoa melhorar dessa trombose no cérebro. Na grande maioria das vezes, a gente vai tratar com anticoagulantes. O que são os anticoagulantes? Anticoagulantes, vou citar alguns nomes aqui, talvez você conheça. Marevan, Colmadin, Marcomar, Xarelto, Pradaxa, Eliquis. Então, os anticoagulantes. A AS, gente, não é anticoagulante, é um antiagregante plaquetário, serve para outra coisa. Então, os anticoagulantes são medicações que estabilizam o trombo. Ué, Antônio, eles não quebram o trombo, não? Não, o nosso corpo ele já tem um mecanismo através do plasminogênio, da plasmina, que ele vai degradar esse trombo. O remédio ele é um adjuvante, ele estabiliza o trombo, impede que o trombo cresça, que ele faça mais estrago, que ele agrida mais o nosso cérebro. Para quê? Ele estabilizando esse trombo, o nosso próprio corpo vai lá e começa, através desse sistema que eu te falei de plasminogênio, plasmina, a degradar, a reabsorver esse trombo. Então, os anticoagulantes eles servem para estabilizar o trombo e impedir que a trombose avance. Tratamentos onde a gente quebra o trombo, onde a gente joga remédio para dissolver esse trombo, a gente chama de trombólise. Só que os trombolíticos, como a alteplase, a reteplase, a streptokinase, são remédios que são muito agressivos, podem fazer sangrar. Sangramento dentro da cabeça, sangramento na gengiva, no estômago, no tubo digestivo, sangramento vaginal, são casos de exceção. Na grande maioria das vezes, os anticoagulantes são suficientes. Normalmente a gente usa eles por 3 a 6 meses, mas em pacientes, dependendo da necessidade, porque existem trombos menores, trombos maiores, dependendo da necessidade, a gente pode usar os anticoagulantes por um tempo até mesmo um pouco maior, por 6 a 12 meses, ou em pacientes, por exemplo, trombofílicos ou de alto risco, ou que já tiveram vários episódios de trombose, a gente às vezes pode usar o anticoagulante por período indefinido, para o resto da vida, mas são casos selecionados. Quais são as complicações dessa doença? E se eu não tratar? E se eu não tiver cuidado de procurar o auxílio médico rápido, começar de forma breve o tratamento, o que pode acontecer de ruim, de grave, o que pode acontecer de errado com aquela pessoa? As complicações da trombose venosa no cérebro são alterações irreversíveis das funções do cérebro. Por exemplo, a cegueira, ficar com parte do corpo paralisado. Felizmente, eu já te falei, 80% das vezes a gente tem uma melhora expressiva. Só 20% que nós vamos ter complicações permanentes e 10% podem evoluir para o óbito. Então, as alterações permanentes, cegueira, parte do corpo paralisada, a pessoa ficar com epilepsia, ter convulsões frequentes, alterações na fala, na linguagem, na cognição, que é o que? Na capacidade que ela tem de fazer as coisas, de fazer as tarefas diárias, de aprendizagem, alterações comportamentais. Então, se a gente não agir depressa, essas são algumas das complicações que quem tem trombose venosa no cérebro pode ter. E isso pode ficar de forma permanente. E agora, como se proteger?
como se prevenir, como se cuidar para não ter uma trombose venosa do cérebro. Então tem várias dicas que eu posso te dar. Vou te citar algumas aqui para você, mas já gostaria de te convidar para conhecer o protocolo antitrombose, que é um método. É um passo a passo, o link para conhecer está na descrição desse vídeo, onde a gente vai te explicar, a gente vai te dar um roteiro de como se prevenir, como se proteger contra a trombose, contra a embolia, contra a má circulação. É o nosso programa avançado, onde a gente praticamente vai pegar na sua mão, a gente vai te entregar um plano de ação, um roteiro, um método, um passo a passo para você seguir e, de fato, se proteger contra a trombose, a embolia e a má circulação. Mas, de forma geral, quais dicas que eu posso te dar? Já falamos de alguns fatores que aumentam o risco. Por exemplo, o anticoncepcional, nós temos que eliminar. Cigarro, gente, cigarro é um veneno para as veias, temos que eliminar. Ter uma vida ativa, ter uma vida saudável, ou seja, praticar atividades físicas com regularidade. Se alimentar de forma correta, evitar o abuso de gorduras, frituras, de açúcar e de sal. Não é parar de comer, é o abuso que faz mal. Usar aquelas meias elásticas, aquelas meias antitrombo. Evitar, por exemplo, longos períodos parado na mesma posição, porque isso prejudica a nossa circulação. Então são dicas gerais que eu posso te dar para poder se proteger, para poder se prevenir contra a trombose venosa cerebral. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar a sua curtida para a gente poder alcançar mais pessoas. Esse conteúdo pode salvar vidas, então eu preciso da sua ajuda para a gente chegar mais longe e poder ajudar mais pessoas. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos, tem muita coisa boa vindo aí. Se ficou alguma dúvida nos comentários, a gente seleciona as melhores perguntas e toda sexta-feira tem o quadro Dr. Antônio Responde, onde eu venho aqui interagir com vocês, responder as dúvidas de vocês e eu te espero no próximo vídeo. Até logo, pessoal!